Fala galera, eu sou cabeleireiro há 15 anos, meu nome é Felipe Gomes, vou mostrar pra vocês esse tutorial rápido pra vocês entenderem o que tá rolando hoje em dia nas maiores tendências do mundo. Meu cliente Gabriel solicitou esse corte e eu achei incrível. Bom, já começando aí, a gente cortou uma base reta no comprimento e aí a gente repicou. Se vocês forem dar uma olhada, vocês vão reparar que esse repicado ele começa de baixo para cima, óbvio. E a inclinação do dedo ele acontece a 15 graus. Então meu dedo aponta sempre para baixo, tá vendo? E aí sim depois a gente corta com a ponta da tesoura, assim como eu gosto de cortar. Justamente para não ficar marcado o cabelo, principalmente quando o cabelo tá molhado. E aí, quando a gente inverte o lado, você aponta o dedo em direção à cabeça. Então, por exemplo, aí como está na imagem, no lado esquerdo o dedo está apontado para o chão e o lado direito o dedo está apontado para a cabeça. Um dos maiores segredos desse corte é inclinar o máximo possível, depois da altura da orelha, as mechas em direção ao ponto mais alto da cabeça. Assim você vai ter aquela demarcação vindo da base média da orelha para baixo, com a inclinação voltada ao rosto. Da base do meio da orelha à parte do topo da cabeça, você vai ter um repicado desfiado leve. Assim como em qualquer outro corte, esse corte é primordial a divisão limpa. Então sempre organize as mechas e tente dividir o mínimo possível, porque senão você pode se perder. E aí você tem que voltar, depois de finalizar o cabelo, para poder retocar novamente. Não tenha medo de cortar se o seu cliente estiver aberto a mudança de corte. Nesse caso ele me mostrou uma figura antes e a gente se certificou da segurança quanto a isso. Ele comporta o estilo, ele gostava já desse estilo, já estava pensando em mudar, então a gente executou o corte e não tenha dó de cortar, gente. Executou a divisão certa, tá seguro na conta ao ângulo dos dedos, pode cortar mesmo. Essas divisões que eu faço e faço um twist com a mecha, na verdade é para facilitar o ângulo dos dedos. Muitas das vezes a gente tem que inclinar até o corpo para poder executar o corte. Quando a gente inclina a mecha tendo a segurança de ângulo, é lógico que isso é muito mais avançado, tá? São anos de trabalho. A gente consegue ter uma percepção de como vai ficar depois. E quando a gente passa a tesoura assim, ó, rasgando, é o jeito que a gente fala, rasgando, né, o cabelo, justamente para ter uma inclinação ainda mais suave. Lembrando que esse tipo de técnica você não pode estar usando em qualquer cabelo, tá? O cabelo tem que estar bem saudável. Essa região da orelha foi uma área muito importante. Então, se você for observar, eu comecei cortando a região da orelha, deixando levemente mais curta. Isso vai dar uma percepção maior de corte, tá? Que é o que realmente ele pediu, que era quase um moicano. Então, a parte de trás tem um mullet, e para você criar essa divisão entre o mullet e a parte da frente, que é mais curta, você realmente precisa deixar esse lado mais curto possível. Diferente em qualquer outro corte, você normalmente mantém essa área perto da orelha mais comprida. Nesse corte é o contrário. Ele vem ainda mais curto na região de baixo, aumentando o volume e o comprimento na parte de cima. Esse ângulo você consegue ver o quão curto ficou e o degradê que surgiu. É muito importante você também entender as posições da tesoura e fazer com que o cliente se sinta seguro ao observar o corte. É muito importante também você conseguir inclinar o máximo possível o seu dedo conforme o caimento desejado, tá? Então essa região da orelha a gente manteve o mais curto possível. E quando eu sequei, eu retoquei de novo, tá? Lembrando que o cabelo dele não é liso, o cabelo dele é ondulado e ele passou a entender sobre o cabelo dele faz pouco tempo, foi quando ele me conheceu, acho que faz em média de 2 anos. Então ele acabou tendo mais segurança ao escolher o corte e aí foi uma sugestão mesmo voltada à textura capilar, tá? Até para aumentar a ondulação, já que ele está ativando o cacho. É muito importante você ensinar o seu cliente, isso é uma das maneiras mais incríveis de você captar clientes novos e também fidelizar os seus clientes é ensinar eles a finalizar de uma forma prática e com o uso de produtos não tão caros, tá? É totalmente contrário aí que o mercado fala.
Quando a gente puxa a mecha para um ângulo, a parte próxima do couro cabeludo ela vai ficar maior e aonde a gente vai executar o corte, ali onde está próximo ao dedo, vai ficar menor. Então, esses ângulos quando a gente puxa para cima, para frente, pensando que um lado vai ficar mais maior, outro lado vai ficar mais curto. Tendo esse raciocínio que você acaba ganhando com o tempo, com execuções repetitivas, você consegue ter a execução perfeita de corte rápido. Nessa região da franja é importante levantar a mecha a 90 graus e manter o comprimento da frente do cabelo. Apenas cortar quando a gente jogar para lateral mesmo, assim como eu faço agora, tá vendo? Aí eu tô tirando o comprimento e antes eu tava tirando o volume.